Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Hoje, dia 5/5/2021. E vamos começar pelo dólar, porque olha, se começar pela bolsa, nós tem ataque cardíaco, porque ela deu uma despencada nervosa ontem. Vixe, mas não foi só aqui não, e a gente vai conversar sobre isso daí. O dólar ontem ele subiu 0,22, eu achava que ela ia subir bem mais, realmente o dólar agora está mais comedido, está com menos especulação, dá para se perceber bem isso daí. Por quê? Porque ontem a bolsa caiu muito. Em qualquer situação natural ou normal, o dólar subiria assim numa força estrondosa. Mas isso tem dois sinais, tem um sinal positivo e um sinal negativo. Qual é o sinal positivo? O sinal positivo é que não está tendo tanta especulação em cima disso daí e que a balança comercial realmente está segurando a questão do dólar. A questão negativa significa que não tem investidor internacional aqui, porque se tivesse, só deles saírem é o que faz o dólar subir, tá? Então é nesses dois sentidos que tem aí, mas graças a Deus não subiu muito. Hoje é capaz de cair, por quê? Porque ontem a bolsa, o DAX, se vocês tivessem visto o DAX caiu 2,5%. Ele estava lá 2,5%, uma coisa assim surreal. Isso aí para uma bolsa europeia é como se fosse a época da pandemia, que foi quando caiu essas porcentagens 2,5% e tal. Não cai, gente. Lá não é um lugar que sobe e desce tantos por cento. Só que está acontecendo. Parece que o pessoal começou a falar assim, não, nós temos bolsas da Alemanha, não sei o que a gente pode fazer igual dos países emergentes, a gente pode fazer igual faz no Brasil. Vamos começar a movimentar a bolsa lá da Alemanha, a bolsa não sei da onde, fazer entrar bastante, sair bastante movimento, e aí vai dar essa porcentagem alta, e aí a gente vai fazendo, até o povo falar, consigo ganhar 2% em um mês que eu levo 2-3 anos para conseguir 2%? Nossa, que investimento bom, e fazer com que o povo comece a entrar na bolsa lá, só pode ser. Porque ontem caiu 2,5%, hoje subindo 1,3%. Tá 15.049, ou seja, tá igual ao abril da semana. Ele voltou a subir de novo com força total. E aqui no Brasil ontem, ele seguiu a da Europa ontem também. Ontem o índice Bovespa caiu 1,3, foi para 117.712. Ele foi. Ele nem reagiu para subir um pouquinho. Vai falar que subiu 1 milímetro da mínima para o que ele fechou. Então hoje, se ele acompanha o da Europa e foi um movimento meio que de reflexo, vai subir muito hoje, vai voltar para o 119, se bobear até bate 120. Capaz, hein? Depois ele dá aquela recuadinha, né? Porque a pessoa vai começar a querer fazer os lucros. Mas é um movimento assim surreal, movimento incrível, simplesmente incrível. Vamos lá, dando sequência aqui nas situações aqui, vamos lá. E subindo a bolsa, a pressão é de fazer o dólar cair. Então, é só uma naturalidade. Vamos ver se assim acontece, que eu acredito que vai acontecer. AFP. O Banco Central prepara novo aumento da taxa básica de juros para 3,5% ao ano. Ou seja, um acréscimo de 0,75 pontos. O Banco Central do Brasil, o BCB, voltará a elevar a taxa básica de juros na quarta-feira, hoje, em 0,75 de percentual para 3,5% e reafirmará sua firmeza contra a inflação, em alta apesar da desaceleração econômica causada pela pandemia, estimam analistas. Então eu vou voltar a repetir, porque é hoje que vai acontecer. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que como ele disse que vai surpreender e todo mundo já esperava o 0,75, eu vou falar para você que ele vai chegar e vai falar que vai subir 0,25. Vamos ver quem vai acertar. Se são os analistas, 0,75, se sou eu 0,25, ou se vai ser o meio termo 0,5%, ou se ele não vai mexer em nada.
Vamos ver. É um chutão. Vamos chutar o Bard. Já que é pra chutar o Bard, nós chuta o Bard bonito. Eu ainda continuo apostando no 0,25. Eu aposto. Porque, cara, os caras que foram indicados pro Banco Central, eles são amigos do Guedes. O Guedes não gosta dos juros altos. O Guedes permitiu os juros altos, subiu os juros para mostrar que ele está regulando a inflação. E agora parou de mexer com o câmbio parou de especulação. Se o câmbio parou de especulação, então para que eu vou ficar mexendo? Deixa quieto, agora já foi, não tem mal o que fazer, segura a onda, deixa crescer o país crescer, porque se aumenta os juros, o país não cresce. Então ele fala que está cuidando da inflação, sobe só meio 0,25, fala, olha, estamos aí porque a inflação está diminuindo, está sendo controlada, então não está tendo tanta pressão, já está tudo se reorganizando, e aí começa a sinalizar, inclusive, de que pode voltar a cair a Selic. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Pela cabeça do ministro, é assim que funcionaria. Pela minha, tem que ser igual da inflação ao valor da Selic, como eu sempre falei. Vamos lá. Revista Forbes Brasil. Guedes diz que auxílio emergencial terá de ser substituído por programa sustentável reforçado. O que seria um programa sustentável para ele? Um programa que eu pague todo mês um valor? Sim. A custa e a troco de quê? Porque para ser sustentável, ele tem que vir de algum contraponto. Qual é esse contraponto? O trabalho do trabalhador? Ou o que vai ser? Eu gostaria muito que tivesse o tal do emprego para todos. A China fez isso lá, o tal do emprego para todos. Lá você não tem desempregado. Se você tiver desempregado, você vai fazer uma obra. Nem se for uma obra para ser fantasma. Vamos construir uma cidade fantasma. Você vai construir uma cidade fantasma. Mas que vai trabalhar, vai. Parado não vai ficar. E nisso se deu início ao programa de emprego para todos. Aqui na minha cidade tem coisas que dá para fazer incríveis. Tipo, vamos pagar o vale alimentação para as pessoas para trabalhar de forma voluntária, mas ela ter um vale transporte, um vale alimentação. E fica sem salário, mas fica como se fosse um voluntário, porque o vale alimentação aqui é gordo, viu, filho? Aqui na cidade aqui os caras ganham 1.700 conto, 1.200, 1.700 conto. E o que vai fazer, professor? Reformar todas as praças. Montar mutirões, montar todas as coisas, pegar a sociedade e ver com os vizinhos quem que pode cuidar da praça, quem que tá ali que vai cuidar das plantinhas, aguar as plantinhas, cuidar não sei o que. Tá faltando embelezar a cidade. O ser humano pegou e fala assim: isso aí é problema do prefeito, isso é problema do prefeito. Não. A sociedade tem que entender que ela está em sociedade, não pode ficar só ortogando. Eu pago para o prefeito, ele tem que fazer. Eu pago para o vereador, ele tem que fazer. Eu pago para não sei quem, ele tem que fazer. Esse negócio não está certo não, moço. Esse negócio não está muito certo não. E o ministro, continuando aqui, ele disse que defende que o valor fique acima dos R$170. Mas talvez não sei se vamos chegar aos 600, disse Guedes durante a audiência pública de um conjunto de comissões da Câmara dos Deputados. Ele afirmou que o país pode fazer a escolha de lançar um programa de erradicação da pobreza de 4, 5 anos, financiando com recursos da venda de empresas estatais. Isso terá de ser um esforço conjunto, isso é um congresso inteiro. Uma PEC é algo que nós temos que pensar juntos. Respondendo a questionamentos dos parlamentares, Guedes disse que o PT criou um programa elogiável em modelo defendido por economistas liberais, mas não adotou um valor de 600 porque não tinha fontes estáveis. O auxílio emergencial em uma situação de emergência, a gente consegue, de repente, durante o ano, dar os 600. Agora ele é de natureza diferente. Uma coisa é o Bolsa Família, outra coisa é o auxílio emergencial. O Bolsa Família é para sempre, então ele tem que ter um financiamento estável. Bom, vou falar uma coisa para você. Para um liberalista, ele já não é mais um liberalista, graças a Deus.
Mas professor, não, ele está se tornando um igual eu. O Guedes está se tornando um cara igual eu. Como assim, professor? Porque o liberalista não aceita isso de jeito nenhum. Ele não aceita. Ele fala que é o próprio capital que tem que fazer, é o próprio capital que tem que se virar, que é a própria pessoa que tem que procurar emprego, a própria pessoa que tem que se fazer. Ele está começando a colocar o social, ele está começando a aceitar o social. Ele está usando o que tem de bom da esquerda com a direita, ele está chegando no meio termo, ele está ficando do centro. Parabéns, meu querido Paulo. E parabéns em pensar, em falar e que tem que ser autossustentável. Só que é o seguinte, se for usar as vendas das estatais, eu vou ter que continuar vendendo estatal até o fim do planeta. Isso não é sustentável. Sustentável seria se pegasse os lucros de uma empresa como Petrobras, por exemplo, e falasse assim, ó, o lucro dela não vai vir mais pro governo, ela vai pro pagamento da Bolsa Família, por exemplo, da sustentação das famílias, etc, etc. É uma coisa. Então pode acontecer isso. Pode ser isso. Isso eu vejo como sustentável. Até o petróleo parar de existir. Mas pegar de privatização eu não vejo como sustentável. Eu vejo como paliativo. Como uma medida, como um projeto, tá lá. Eu acho muito bacana. Graças a Deus ele começou a mesclar a situação. Porque, gente, esse negócio só capitalismo puro, ele não presta. E socialismo puro não presta. Se não mesclar, não vai. Se não mesclar, não vai. Eu falo isso de experiência, eu falo isso com experiência de reconstrução de países pós-guerra com as Nações Unidas, com a agência vinculada às Nações Unidas, que são várias agências que acabam trabalhando nas Nações Unidas, e eu cheguei a trabalhar na OIM, né, que é a Organização Internacional para Migrações. Depois eu fui como voluntário, eu trabalhei nas Nações Unidas como voluntário também, meu filho. No Congo foi como voluntário. O NV. Aí já era na agência, e aí eu fui designado como voluntário na agência política das Nações Unidas, que é o DPKO. Departamento político. Tem departamento político, professor? Tem. Por incrível que pareça, tem agência que é de política dentro das Nações Unidas? Tem, chama de PKO. Nem eu sabia. Olha que eu tava lá dentro, hein? Imagina só. É que as Nações Unidas, o pessoal acha que é uma coisa só. Não é. São poderes independentes. É como se fosse assim, ministérios. Tem o Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da... É assim. Só que os ministérios, ele comanda só o presidente, que é o presidente das Nações Unidas. O resto é independente. São agências. O ministério é totalmente independente. Então a OMS cuida da saúde. A responsabilidade é dela. É por isso que ninguém tira o cara de lá. Porque é dela, é ela que é responsável. O cara só pode direcionar, ele vai fazer a parte política da coisa, o presidente das Nações Unidas. E aí quem responde? Por isso você vê, o chefe da OMS que está falando. Por que não o presidente das Nações Unidas está falando? Você nunca vê, pode perceber. É diferente. Deu problema com as crianças, é a Unicef. Deu um negócio de programa de alimento, é o FAO. Tem com problema de... Aí tem um monte de agência. Tem um monte de agência. De refugiados, HCR. E aí vai. É um monte. E uma agência trabalha com a outra, mas com um orçamento independente. Cada uma tem o seu orçamento. É igual o ministério, é igual o governo mesmo. É interessante. Vamos lá. Ainda na Infomoney, vamos lá, outra matéria da Infomoney. Para Guedes, país teve desempenho econômico, abre aspas, bastante razoável, fecha aspas, na pandemia. Guedes citou os dados do mercado de trabalho formal e da arrecadação de tributos para mostrar a velocidade de recuperação econômica. Eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é uma meia-verdade. Vamos lá. Trabalho formal, beleza.
É um bom sinal. Recuperação econômica, não, isso é uma mentira. Por quê? Ah, não, mas aumentou o dinheiro arrecadado de tributos, mas isso não é real. Isso fez aumentar por causa da inflação, coisa que eu já expliquei para vocês. Porque o governo cobra em porcentagem. Se o produto hoje é 100, 10% de 100 é R$10. Se o produto teve inflação e passou para 150, 10% de 150 é R$15, ou seja, o governo passou de 10 para R$15 que ele está tirando daquela mesma empresa que ele tirava antes, pelo faturamento que ela tinha. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí, achar que o crescimento é em cima de coisa. Não. Para você saber se o país realmente cresceu economicamente, você tem que fazer dois tipos de análise. Primeiro, quanto que a população do país cresceu? Cresceu 2%? Então o PIB mínimo tem que ser de 2%, porque é a quantidade de produção da sociedade. Se a sociedade cresceu 2% e o PIB não cresceu 2%, então o país empobreceu 2%, porque dividiu aqueles 2% para os outros, certo? Tirou esse 2% de todo mundo. E porque tem que dividir, porque tem mais pessoas, então vai se separando. Segunda questão, tem que converter tudo em dólar. Tudo em dólar, inclusive para medir esse que eu falei aí da quantidade de gente que nasceu. Professor, e se começar a diminuir a população e o PIB subir? Aí você vai ver que o país vai estar crescendo. Porque cresceu a quantidade de dinheiro e diminuiu as pessoas. Automaticamente aumentou a quantidade de pessoas, de dinheiro que passou na mão das pessoas. Certo? É assim que funciona. Tem que ter essas duas contas. Se não colocar essas duas contas para crescimento real de PIB e não crescimento imaginário de PIB, beleza, porque você tem que fazer essa conta. Se você não fizer essa conta, esquece. Então, Paulo Guedes, me desculpa, mas é mais uma mentira sua aí, tá? Desculpa, mas eu não estou de acordo. Então eu digo que é uma mentira baseado no dicionário, falando que não confere com algo que a minha teoria diz, mas dentro da sua teoria pode ser uma verdade, certo? Por isso que nós temos que entender como que realmente funciona, porque é verdade e é mentira. Como pode ser os dois, professor? Pois é, porque se eu usar os números como real, como deveria ser, a nível global, eu tenho que fazer do meu jeito, como eu estou explicando para você, que é o real. Aí você percebe de fato o dinheiro na sua mão. Quando é não é maquiado, mas quando é o de padrão, eles pegam números absolutos e colocam lá. Só que esse número absoluto, meu filho, tem que fazer essas conversões, essas análises, senão não tem jeito. Vamos lá, Infomoney. Emissão de dívida corporativa tem aumento de 70% no Brasil em 2021. Após resgates de 2020 levaram gestores a fechar fundos de crédito, a indústria está retomando em meio a sinais de economia estar saindo da pior fase. Vou até tomar um cafezinho. Aqui tem tudo. Tem o ET, tem gatinho, o ursinho que foi dar uma passeada e tem um cachorrinho. Tá aqui o cachorrinho. Aqui nós tem uma bicharada, tá sorte aqui. E de vivo tem o coelhinho lá pra cima, no quintal. Emissão de dívida corporativa. Então, emissão de dívida corporativa. O que é isso daí? São empréstimos de empresas. Tem aumento de 70% no Brasil em 2021. Ou seja, as empresas quebraram o caixa. As empresas estão sem dinheiro, elas estão recorrendo a empréstimos para continuar movimentando. Esses empréstimos feitos nas empresas automaticamente vão impactar no valor dos produtos. Então, se o custo do Brasil já está grande, eu não estou conseguindo exportar os produtos, quanto mais eu fizer empréstimos, mais caro vai ficar o meu produto. E mais difícil vai ser eu concorrer com outras pessoas, ou outros países, e outras coisas, situações. Então aqui nós temos um problema muito sério. Nós temos um sinal de que as empresas perderam o seu fluxo de caixa, estão tendo que recorrer a fluxos de caixas bancários
a empréstimos e tudo mais, para que consigam viver e sobreviver e fazer o que precisa ser feito. Pois é, os impactos são ali na frente. Parece que é bonito, mas não é tanto. Eles colocam que deu sinal de economia estar saindo do pior fase. Eu vejo que deu sinal que quebrou metade das empresas e endividou as empresas de tal tamanho que ou elas sobem os preços lá para cima e continua vendendo, ou elas quebram, porque se ela aumentar o preço lá em cima e a China tiver mais barato ou qualquer outro país tiver mais barato, manda tudo pro Brasil e traz lá. Então tá entendendo por que muita empresa está saindo do Brasil? Eu tenho muita dívida. Se eu precisar criar mais dívida aqui, não compensa. Vai vir um produto lá de fora e vai vender mais barato que eu, porque eu tenho que colocar essa dívida no custo do meu produto. Eu vou ter que encarecer o meu carro, vou ter que encarecer meu produto para poder pagar essa dívida que eu acabei de fazer. E aí? E da onde vai pagar isso? Não é bem do jeito que a gente pensa, não. Olha aqui esse daqui. Esse aqui eu gostei do título. Infomoney. Agro é pop, mas na bolsa não. Por quê? Apesar da pujança do setor na economia real do país, sua presença na bolsa continua muito tímida. Os 64 IPOs de 2007 entraram para a história na Bolsa Brasileira. Trata-se da maior quantidade de abertura de capitais já registrada por aqui. Um olhar histórico, porém, revelaria um outro período que o agregado merece também atenção. Entre 1905 e 1913, o país registrou nada menos do que 250 aberturas de capital, incluindo a Alpargatas, cujo IPO ocorreu há 108 anos. Olha só que interessante, eu não sabia disso, hein? Vivendo e aprendendo, hein? Uma coisa interessante. Oh, meu Deus do céu, como é que eu gosto de ler, rapaz? Todo dia aprendo alguma coisa. E aí o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: tem a questão das commodities, que é um tipo de uma commodity, só que ela não é dentro de uma bolsa de valores padrão. Ela é algo à parte. E essas coisas dos grãos, isso daí, ele normalmente são muito negociados por países, por empresas grandes. Então, na verdade, são coisas que... Então, tipo assim, eu sou da Nestlé, por exemplo. Aí eu preciso de farinha para fazer, farinha de, sei lá, de milho para fazer uns produtos meus da minha linha de produção. Então, o que eu faço? Eu compro isso no mercado. E o mercado me cede. E quem que vende isso? Normalmente são silos, grandes empresas que pegam e compram de grandes produtores para colocar para vender para quem estiver querendo comprar. Então seria mais ou menos uma Ceasa da Bolsa de Valores. É mais ou menos isso daí. E o pessoal não está muito acostumado com isso, porque sabe que agricultura no Brasil, um ano está maravilhoso, outro ano tem uma quebra do nada, não chove, ou vem um temporal, arrebenta tudo. Então o pessoal não gosta muito de risco, não. Agora vamos ver para uma fofoquinha aqui, para vocês verem como é que tá a politicagem braba. Infomoney. Mandetta, abre aspas, hoje 410 mil vidas me separam do presidente, fecha aspas. Então, o cara ficou 7 horas dando depoimento e é o seguinte, ele pegou e falou que contrariou o presidente, que não sei o que, mas veja bem, que eu saiba, quem veio depois dele, aquele... Como é que chama aquele cara que foi ministro? Foi rapidinho. O Hate, sei lá qual é o nome dele, lá, eu esqueci o nome dele. Ele entrou e ele pediu as contas. Aquele não tem culpa de nada, porque ele entrou, ficou 1-2 meses lá e saiu. Ele não tem culpa de nada. E aquele lá não. Agora, o Mandetta, pelo que eu saiba, o presidente teve que mandar ele embora. Então ele não pode falar que ele não estava suportando, que ele não estava gostando, que não sei o quê. Porque ele continuou no serviço dele fazendo o que ele tem. Então ele é responsável, sim, pelo período em que ele esteve lá. Se teve fraude, superlicitação, dinheiro desviado, se
construiu aquelas tendas que foram os hospitais provisórios. É de responsabilidade dele, sim. E foi na época dele que teve aquelas tendas, aqueles hospitais de emergência lá, aquelas tendas lá que fazia, lá que o pessoal falava, montava rápido lá, e teve aquele problema de não tinha ventilador, depois não sei do que, e vamos comprar urgente, vamos comprar direto, não sei o que. Na gestão dele, viu? A mais desastrosa que teve foi na dele. Depois teve aquele hate lá, aquele rapazinho lá, aquele médico, foi bonzinho, ele não tem nada com o que a ver, ele viu que não ia conseguir trabalhar, ele saiu, ele não fez politicagem, porque isso pra mim é politicagem, e depois entrou Pazuello. Aí entrou Pazuello falando amém pra tudo, e não sabia nada de medicina, amém, 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 e aí estragou o nome, inclusive, dos militares. E agora entrou um médico que parece que o cara é totalmente descolado e o presidente não vai mais mexer nele, ele não tá mexendo nele. Ele sabe mais ou menos o que o presidente pensa e ele chega e fala, presidente, você me desculpa, mas tem coisa que a gente vai e tem coisa que não vai. Então, tanto é que o pessoal tá quietinho com ele aí. O ministro novo tá perfeitinho. Mas responsabilidade teve. Não é o presidente não, viu, filho? Quem assina os documentos é o ministro, não é o presidente. O presidente pode fazer a pressão que for. O ministro é só pegar e falar assim, manda eu embora, eu não vou assinar, pronto, acabou. Pega e sai. Se o seu chefe chega pra você, olha, agora você tem que comer o cocô. Ai, não vou... o presidente mandou comer o cocô, vou comer o cocô. Meu chefe mandou comer cocô, vou comer o cocô. É assim que funciona? É isso que ele tá falando. Não pode ser não. Moço, tem que assumir responsabilidade. Você quis pegar como ministro, tem papel para assinar, tem documento que assina. Não é o presidente, não. Eu, como presidente, faço pressão mesmo. Eu quero que faça isso aqui, eu quero que faça isso aqui. Desculpa, presidente, mas aqui no ministério quem manda sou eu. Eu vou te mandar embora. Fazer o quê? Você é meu chefe, mas eu sou o diretor desse departamento da empresa. Aqui nesse departamento quem assina sou eu. Então eu que vou fazer do jeito que eu quero. Se o senhor quiser me mandar embora, esteja à vontade. É isso que tinha que acontecer. Aconteceu? Não. Então não pode reclamar do presidente. Ele não pode, Mandetta não pode, Pazuello não pode, depois não pode. O único que pode reclamar do Pazuello, do presidente, foi o que saiu, entrou e saiu. Que é o Eite lá, aquele rapaz que entrou depois lá dele. Eu esqueci o nome, rapaz. Pensa num cara que tá com um problema sério da cabeça pra lembrar o nome dos gajos. Oh, meu Deus do céu. É que também ficou tão pouquinho tempo que eu não lembro. Não lembro mesmo. Vocês entenderam como é que funciona a pagada? Vamos lá para caminhar pro fim, senão nós estamos lascados. Vamos lá. Infomone, eu deixei aqui pro fim isso daqui. Isso aqui tinha que estar no começo, mas eu deixei pro fim, porque é uma coisa interessante. Índices dos Estados Unidos e da Europa caem 0,5% em minutos sem motivo específico. E movimento intriga operadores. A volatilidade também parece ter aumentado a demanda por títulos considerados seguros. Ou seja, isso daqui é especulação braba que nós estamos entrando no mercado econômico. E quando se tem especulações, preparem-se para o brinquedinho chamado montanha-russa. Porque o brinquedinho vai, sobe, mas na hora que desce, ele desce que nem um foguete. O brinquedinho da montanha-russa e dá um frio na barriga, rapaz, vocês não têm noção. Então se preparem, porque isso é um sinal de que grandes oscilações estão para vir e vai acontecer. E já estamos vendo que é o caso da Alemanha, que eu acabei de falar que não é normal e está acontecendo isso nesta semana. Quem mexe com aplicações e investimentos, tomem muito cuidado. Se o Brasil estiver colado lá fora, vocês se preparem, porque a especulação vai vir a todo milhão e a rodo por aí. Fiquemos espertos. E nessa, gente perde muito e outros ganham muito. Porque na bolsa sempre é assim, alguém ganha e alguém perde. Infomoney, Estados Unidos, propõe coordenação do G7 contra poderio econômico da China. Documento sobre o tema foi distribuído antes da reunião de 2 dias dos ministros das Relações Exteriores do G7 em Londres. Meu querido, por que os Estados Unidos vai propor uma coordenação contra o poderio econômico da China? Então ninguém pode ter poderio econômico? Então também vão fazer a mesma coisa que os Estados Unidos.
Então vamos fazer uma coordenação contra o poderio econômico dos Estados Unidos. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Rapaz, aquela teoria que eu falei pra vocês, que os americanos não gostam de ser o segundo lugar, tá se provando todo dia. Pois é, e aí? Cenas do próximo capítulo que está por surgir pelo planeta. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe, que hoje seja incrível e maravilhoso. Namastê.